Olá, tudo bem? Meu nome é Daniela Justino, sou psicoterapeuta reencarnacionista e consteladora sistêmica. Vim aqui para falar um pouquinho sobre dizer não. Quanta dificuldade que a gente tem em dizer não. Muita gente me fala, muita gente que vem aqui fazer terapia, fazer reiki, fazer outras terapias que eu trabalho, sempre falam sobre isso, o quanto se sobrecarregam, o quanto ajudam as pessoas, o quanto estão sempre disponíveis e que já não aguentam mais, né? E que é difícil dizer não, que é difícil não fazer as coisas, que é difícil não concordar, que é difícil não aceitar o que o outro está impondo, que não sabe se impor. Na real, a pessoa que tem dificuldade em dizer não, ela tem dificuldade em se impor, em assumir as suas responsabilidades, em assumir aquilo que é certo para ela, né? De alguma maneira, mesmo inconsciente, gente, não quer dizer que isso você faça porque quer ou porque você está escondendo isso e tem total certeza que está escondendo isso. Mas muitas vezes, quando a gente diz não, a gente está fugindo das nossas responsabilidades, a gente não consegue lidar com a nossa vida, a gente não consegue lidar com as nossas questões e vive a vida do outro, né? Faz pelo outro, auxilia pelo outro, faz o que o outro quer, faz o que o outro pede, porque a gente não se impõe, a gente não se responsabiliza por nós, e aí vai fazendo do outro, porque na real é responsabilidade dele, então se não deu certo, ou se deu certo, ou se eu dei um empurrãozinho, ou se eu ajudei, ou se eu não colaborei, mas isso é dele, não é meu. Então, inconsciente, a gente está fugindo de responsabilidades, né? Dizer não é mostrar o que realmente eu quero, é mostrar que realmente eu não tô afim de fazer certas coisas, ou que eu não tô afim de tomar certa decisão, ou que eu não tô afim de ir a tal lugar. Enfim, é se tornar responsável por si. Na real, dizer não e responsabilidade andam muito junto, né? Mas vou focar na questão da dizer não. Outra coisa que eu acho bem interessante, fiz uma colinha pra gente. Uma coisa que eu acho bem interessante da questão do dizer não é o seguinte: a quem que eu preciso agradar? Quem é que eu quero que me veja? Vocês já pensaram nisso? Quando eu tô dizendo não, eu tô agradando alguém, eu tô fazendo por alguém, eu tô querendo reconhecimento, eu tô querendo que alguém olhe pelo que eu estou fazendo. Gente, de maneira inconsciente. Não é que a gente só faz algo por alguém com um interesse. Não é que a gente só estende a mão pensando no retorno, não é isso. Mas na maioria das vezes, no nosso inconsciente, quando a gente se dedica demais pro outro, quando a gente auxilia demais ou quando a gente está sempre disponível, né, e não consegue dizer não, a gente está querendo agradar, a gente está querendo ser vista, a gente está querendo chamar atenção. Por mais que a gente diga, não quero chamar atenção, então eu vou lá, fiz, já me livrei, ponto. Depende, pode ser que sim, você fez, não chamou muita atenção e saiu discreta, mas ao mesmo tempo você é o centro, né? Normalmente pessoas que sempre fazem tudo pelos outros são bem vistas de alguma maneira, né? Aquela pessoa que sempre ajuda, aquela pessoa que sempre está disponível, aquela pessoa que está sempre disposta, aquela pessoa que topa tudo, né? De alguma maneira, mesmo que ela não queira, mesmo que ela diga, ai, não fiz porque quis, né? Eu fiz pra não me incomodar, eu fiz pra não ter que dizer não, ai, senão o que vão pensar? Então eu já fui lá e fiz. Mas na real, essa pessoa, ela é o centro. De alguma maneira, ela auxilia muita gente, isto é, ela também ajuda a meter o bedelho na vida de muita gente ou fazer coisas que a pessoa deveria ter feito e não fez e aí pediu ajuda para alguém. Ela tá tomando uma responsabilidade que não é dela, que a vida dela ela não tá cuidando, tá auxiliando o outro. Então, quando esse outro não der certo ou quando esse outro não fazer algo que agrade, a culpa é dele, não é minha, mas eu só fui lá e dei uma mão. Então, de alguma maneira, a pessoa tá sempre digamos, manipulando, talvez essa não seria a palavra, mas ela está sempre em contato com todos. De alguma maneira ela sabe um pouquinho da vida de cada um, de alguma maneira ela deu um pitaco na vida de cada um, de alguma maneira ela fez algo por cada um, então ela está conectada com muitas pessoas, mesmo não querendo. E aí eu pergunto, a quem que ela quer agradar? A quem
quem que ela quer chamar atenção? O fato de dizer não, né, é uma coisa que assim, ó, tu te impõe, tu pega a responsabilidade pelo que é teu e tu diz que tu não vai fazer aquilo ali. Realmente, não é assim, ai, eu não vou fazer isso porque o fulano tá com dor de cabeça, então eu não vou fazer. Ah, eu não vou ir nesse lugar porque tu vê que aconteceu tal coisa, não vou poder ir. Não, porque a gente também cai nessas armadilhas. Muitas vezes a gente não diz não, mas a gente cria todo um enredo para poder dizer não. Então assim, a gente também não diz não, mas a gente cria uma outra história. Não era mais fácil chegar e dizer não? Não tô afim, não quero, não concordo, não acho legal, hoje não. Ah, Dani, mas aí o que a pessoa vai pensar? Ah, Dani, mas se eu disser não, vai todo mundo me condenar? Ah, mas se eu disser não, vão achar que eu sou ruim? De novo, tu quer provar o que pra quem? Tu quer aprovação de quem? Gente, quando a gente diz não, a gente assume as nossas responsabilidades diante de nós, concorda? Porque quando eu digo não, eu vou ter que ser sincera comigo. Olha, eu não tô afim de ir, e não é porque eu não gosto de ti, ou não é porque eu não quero essa situação, ou não é porque eu não concordo com isso. Simplesmente hoje eu não tô afim, né? Porque a gente tem esse direito, a gente pode, né? E às vezes não é nada contra ninguém. Só que pra isso a gente precisa tomar essa responsabilidade, não botar nas costas de ninguém e dizer, olha, não tô afim, não é nada contra ti, mas hoje não. A pessoa que está escutando esse não, realmente, ela vai me crucificar nesse primeiro momento. Até ela entender quem eu sou, ela vai me crucificar. Porque ela é egoísta, porque ela só pensa nela, porque ela não gosta de ninguém, porque agora ela não gosta mais de mim, porque agora ela enlouqueceu, ou seja lá o que eles vão dizer, tá? Então, a gente acaba, né, ficando assim em relação a essa pessoa. A gente, tá bom, vou dizer não para não acontecer tudo isso. Mas se eu tomar minha responsabilidade e dizer, olha, não é nada contigo, mas não, eu tomo aquela verdade pra mim, faço essa pessoa me respeitar, me respeito, deixo ela no direito dela de também fazer por ela, né? Me coloco na minha responsabilidade de fazer por mim aquilo que não me agrada e no momento que eu estou me respeitando, me colocando no meu lugar, e sendo real comigo, sem botar desculpa nos outros, eu não vou ficar preocupada com o que ela pensa, ou com o que os outros pensam, ou com o que os outros vão falar, ou com o que os outros vão achar. Porque eu tô inteira. Porque eu não tenho que me preocupar com o julgamento de ninguém. Porque eu não quero aprovação, porque eu não quero mostrar nada pra ninguém. Simplesmente, eu não estou legal, ou eu não quero ir, ou eu não concordo, ou eu não quero fazer, e eu tô me respeitando. Então, cada um pensa o que quiser. Tá vendo como fica mais leve? Fica. Se tu experimentar dar espaço, tu vai ver como fica mais leve dizer não. A gente alivia, sem crítica, sem julgamento. Só que o que pesa? Ah, mas se eu não disser, a fulana vai me julgar. Se eu não disser, a pessoa não vai gostar, a pessoa vai falar mal de mim, a pessoa vai pensar o que de mim? Tá vendo como a gente precisa, assim, da aprovação de alguém? Então, eu deixo bem claro esse questionamento pra ti. De quem que tu tá querendo aprovação? Pra quem tu tá querendo mostrar o quê? A gente não tem que ser sempre boa, a gente não tem que fazer tudo o que os outros querem, e a gente não é perfeito. Então sim, a gente pode dizer não, a gente pode deixar a desejar, a gente pode decepcionar as pessoas, a gente pode isso, porque mesmo dizendo sim, mesmo fazendo tudo o que os outros querem, a gente também vai decepcionar. E muitas vezes a gente vai lá, ajuda, a pessoa pede determinada coisa, a gente faz exatamente o que ela pediu e depois ela ainda reclama que a gente fez. Não acontece? Acontece. Então, isso é para nos mostrar que vai ter sempre julgamento. E, gente, não é que a gente não tem que fazer nada e também não é que a gente não tem que fazer nada que nos agrade. Não é isso. Mas num primeiro momento, até a gente aprender a dizer não, até a gente aprender a se colocar no lugar da gente, muitas vezes a gente precisa sair do 8 pro 80. Literalmente, muitas vezes a gente precisa ser radical com a gente. A gente precisa dizer não e exploda-se o que os outros vão pensar. Por quê? Nossa, Dani, isso é forte demais. Realmente é forte.
Só que, gente, a gente só consegue achar um equilíbrio quando a gente já viveu os dois extremos. Porque cada vez que a gente tenta, vai acontecer muitas coisas para que a gente pare. Ou vai acontecer muitas coisas para que a gente pense, realmente acho que eu tô errado. Não, realmente acho que não é assim. Só que tu não viveu os dois extremos. Então, quando tu vai do 8 ao 80, vira radical, vai ter muito julgamento, vai ter muita crítica, pessoas vão se afastar, outras vão te entender, outras vão aprender contigo, vão dizer, nossa, como isso é libertador. E vão te usar como modelo, como exemplo. E depois que a gente viveu no outro extremo, a gente vai achar o nosso equilíbrio. E aí a gente vai conseguir dizer, bom, então hoje eu não tô afim de fazer tal coisa, mas a fulana me ligou, me convidou, ou me pediu, ou falou tal coisa. Tá bom, eu não tô afim, mas eu vou fazer, porque não me fere. Eu não tô afim de fazer. Assim, tipo, queria ficar na minha casa, ou sei lá, imagina qualquer situação. Mas aí tu vai pensar assim, bom, também não vai me custar tanto, não vai ser tão ruim assim, não me fere tanto eu ir lá e agradar ela, ou fazer isso e tal, não sei o quê. Por quê? Porque eu vou ajudar ela e vou saber a hora de sair. E depois, se eu não fizer tudo o que ela quis, eu não vou ficar me culpando. Depois, se as coisas lá não derem certo, eu vou entender que também tem um processo dela, que também tem um tempo dela, que eu posso ajudar até certo ponto, que eu não tenho que ajudar o tempo todo, que eu não tenho que fazer tudo, e que não é só por minha causa que aquilo lá vai dar certo, ou só por minha causa que aquilo lá foi legal, ou só por minha causa que tudo aconteceu. Não! Todo mundo também tem o seu tempo, todo mundo também tem os seus processos e seus entendimentos. Então, a gente precisa ir nos extremos para aprender também a hora de sair. Para aprender também a nos respeitar e respeitar o limite do outro. Porque tem muita gente que a gente vai encontrar durante o caminho que precisam de auxílio. A gente precisa de um auxílio, a pessoa vai lá, vai nos auxiliar. Ou nós vamos auxiliar a pessoa e tudo vai fluir. Beleza, cada um no seu lado. Porém, ao longo da nossa vida, a gente tem muita gente à nossa volta. Às vezes a gente também faz isso, pedindo ajuda para os outros, e vira bengala, onde a pessoa se escora por muito tempo, ou nós nos escoramos por muito tempo, porque tem alguém que faz. Porque tem alguém que ajuda, porque tem alguém que concorda, porque tem alguém que aceita. Então, sair do extremo, aprender a dizer não, mesmo que às vezes muito radical, mesmo que às vezes doa, também é aprender a respeitar o que o outro tem que fazer, o que eu tenho que fazer sozinha, o que eu posso fazer sozinha e sou capaz, o que o outro pode fazer sozinho e é capaz, e aprender que nem tudo é responsabilidade minha, nem tudo é responsabilidade do outro. Então, dizer não é libertador, mas é um hábito. Vocês vão passar por muitas e muitas dificuldades até entender e até conseguir dizer não e não carregar peso. É hábito. Você vai dizer não uma vez para um simples convite de um café, de um passeio, alguma coisa. Vai ficar martelando, o que ela vai pensar, o que ele vai achar, o que não sei, o que isso, o que aquilo, até que você... Não, peraí. Eu disse não, agora eu tô aqui. Respira, tá bom, eu não tô lá, eu tô aqui. Isso a gente vai se libertando, né? Porque às vezes a gente vai dizer não e vai ficar, agora fulano é isso, fulano aquilo, fulano isso, fulano aquilo, vai ficar pensando isso de mim, vai ficar achando isso, próxima vez que eu encontrar ele vai me olhar de cara feia, não vai entender por que eu disse não, vai ficar bravo, então não sei o quê. Mas a gente tá aqui, a gente não foi, também não ficou, porque a gente tá nesse meio termo discutindo com a mente. Mas quando a gente vai criando esse hábito, a gente vai silenciando essa mente, vai dizendo, tá bom, eu disse não, eu não vou, ou eu não vou fazer, ou eu não concordo, seja lá qual situação que for que eu ter que dizer não. Já disse, né? Então agora eu desligo. E eu vou fazer agora o que eu me propus a fazer. E a gente vai aprendendo a silenciar essa mente, aprendendo a não ter esse julgamento e ficar mais leve. Isso é vida, isso é saúde. E isso não é egoísmo. Isso é você cuidar de você. Dizer não é um ato de responsabilidade consigo, com a sua caminhada. E também um ato de viver a nossa vida. Porque vocês já se deram conta que muitas vezes a gente faz muita coisa pelos outros, achando ruim, de uma certa maneira, a gente faz bem feito, mas lá no fundo, poxa, né, vou ter que ir lá, não queria ter ido. Ou fiz tal coisa, não queria ter feito, mas tu vê, a gente sempre tem uma desculpa.
e carrego um fardo por ter feito. Só que na real, se a gente tivesse dito não, o que a gente ia fazer naquele momento? Talvez eu ia ter que cuidar de algum problema meu, talvez eu ia ter que ficar dentro da minha casa, fazendo alguma coisa na minha casa, talvez eu ia ter que ler um livro e dar de encontro com alguma coisa que ia mexer comigo, talvez eu tinha alguma tarefa para fazer e fugir dessa tarefa. Talvez o simples fato de dizer não e ficar sozinha me assusta. Me assusta ficar sozinha, me assusta não ter amigos, me assusta não ter o que fazer, me assusta olhar para minha volta e dizer que eu só sou solicitada e se eu disser não, ninguém vai mais me pedir ajuda. Então, será que só querem a minha companhia porque eu ajudo? Ou será que eu só tenho a companhia dos outros porque eu me faço submissa? E quando eu começar a me impor, eu vou ver o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sou. E será que eu estou preparada para ver tudo isso a meu respeito? Será que realmente eu quero ver quem eu sou? O que eu tenho para fazer? Quais são os meus dilemas? Às vezes, dizer não é encarar a nossa vida. É parar e ver que a gente está fazendo coisas que não é legal e que a gente está se deixando por último e que a gente tem muita coisa para encarar e não quer. Então, é mais fácil eu viver a vida do outro, eu ajudar o outro, porque daí é tanta coisa que eu tenho que fazer que quando eu paro, eu não tenho coragem de olhar para mim. Então, vamos começar a prestar atenção nisso. Vamos começar a encarar esses nãos e olhar e ver o quanto é importante dizer não, o quanto é libertador dizer não e o quanto eu tenho que me tornar responsável pelo aquilo que eu gosto, pelo aquilo que eu sou, pelo aquilo que eu penso. Eu acho muito interessante que quando alguém diz não, um dos primeiros pensamentos é: nossa, que pessoa egoísta, só pensa nela. Só que aqui do lado de cá, para quem diz o não, eu tô pensando em mim. Eu tô entendendo que tem coisas que tu é capaz de fazer sozinha, ou eu tô entendendo que tem coisas que tu pode dar um jeito, e que dá pra dar um jeito, e que não tem que ser comigo, e que nesse momento eu tenho mais coisas a fazer que pra mim são mais importantes. Então, o que eu tô tomando a responsabilidade pela tua vida ou pela minha? Eu tenho responsabilidade por essa situação que tu tá me pedindo ajuda ou eu? E é outra situação, tirando um pouco o egoísmo, porque de repente muita gente vai dizer assim: ah, Dani, tá sendo muito egoísta, tu não tá ajudando o outro e tá pensando só em ti. Não é uma questão de só ajudar o outro ou só pensar em mim, é uma questão seguinte: quando a gente ajuda o outro sem peso, a gente vai lá, faz, volta e tá tudo bem. Não fica assim: poxa, olha só, fiz tal coisa, mas ele foi lá e tomou tal decisão. Nossa, fiz todo esse esforço e o fulano foi lá e fez isso. Ou nossa, ele me pediu ajuda e agora daí eu fiquei com um monte de coisa pra fazer. Então, na real, tu não ajudou de verdade. Na real, tu disse sim pra aquela situação, mas tu ficou cobrando ou tu esperou algo em troca. Porque poucas vezes, gente, vamos ser bem sinceros, poucas vezes a gente faz algo realmente pra alguém que a gente não espera completamente nada em troca, né? Lá no fundo, a gente sempre espera algo em troca. Outra coisa que eu acho importante pontuar, que é o seguinte: a gente vem de uma cultura, que eu acho que tem muito a ver com esse dizer não, a gente vem de uma cultura que a gente tem que ser bom, que a gente tem sempre que ajudar o outro, né? Fazer caridade. Então, ai, eu tenho que estender a mão, eu tenho que ajudar o outro. Ai, que feio, tu não ajudou. Ai, que feio, tu disse não. Só que a gente também vem de uma cultura, junto com isso, muito forte, que é o seguinte: nossa, o fulano precisou de mim e agora eu precisei dele, ele não pôde me ajudar. Nossa, tudo que tu já fez pela fulana e agora a fulana não tá nem aí pra ti. Ou às vezes a gente pensa: fulano, pode fazer tal coisa pra mim? Não, não posso. A gente desliga o telefone: meu Deus, nossa, semana passada eu tava passando por aquele perrengue, fulano me ligou, eu fui lá e ajudei. Gente, vocês podem até não concordar, alguns vão concordar comigo, só que isso não valeu de nada, não é caridade, você não fez por amor, você não fez porque quis, você pode ter feito tudo o que você fez,
mas você não fez de coração livre, aberto, sereno e tranquilo. Dani, fiz sim. Não. Porque lá no fundo, quando a gente faz algo, a gente não fica pesado depois, não se cobra depois. E se um dia a gente precisar da ajuda daquela pessoa e ela não puder, simplesmente a gente vai dizer assim, ó, beleza, tranquilo, vou procurar outra pessoa, sem dor. E se uma semana depois aquela pessoa precisar da tua ajuda e tu puder ajudar, tu vai dizer assim, não, vou lá, faço por ti. E tu não vai ficar, não, agora eu não vou fazer porque tu não me ajudou. Gente, quando a gente estende a mão pra alguém e essa pessoa nunca mais pode estender a mão pra gente e a gente não ficar com nada de, mas um dia eu fiz algo pra ti. Quando a gente faz de verdade e não fica com nada, aí sim a gente disse sim de verdade. E aí sim a gente vai aprender que a gente não é egoísta quando a gente diz não. Por quê? Porque quando a gente fica com peso, quando a gente acha que fulano tem que pagar na mesma moeda pra gente, ou, nossa, vou fazer pela pessoa porque a pessoa fez por mim, nossa, tanto eu ajudei, um dia ela vai me ajudar. Isso não é caridade, isso é troca. Tu tá fazendo porque tu tá esperando algo em troca. E aí sim tu te sente culpada, e aí sim tu tem que dizer sim pra tudo. Porque se eu disser não, um dia alguém vai dizer pra mim. Então isso não é fazer com vontade, ou fazer por amor, ou fazer porque gosta. Não. Isso é, você está fazendo porque você quer ser vista, porque você quer ser merecedora de algo, porque você quer ser valorizada por algo, porque você está esperando que alguém faça também por você. Porém, quando a gente deixa fluir, porém, quando a gente faz, tá bom, hoje eu não quero fazer, não vou fazer. Tá, mas hoje eu vou fazer. Vou fazer, não vai me machucar, não vai me doer? Aquilo fica leve, aquilo fica sereno, aquilo fica tranquilo e a gente consegue levar a vida mais serena. Por quê? Se hoje eu fiz pro José, o José não pode fazer pra mim, e lá na frente o João, o Marcos pode olhar e dizer assim, não, Dani, vou lá contigo, faço isso. Beleza, alguém fez. Não é tão bonito isso? Isso é corrente do bem, né? Um dia eu faço por ti, tu faz por outra pessoa, tu faz por outra pessoa, que um dia outra pessoa vai fazer por mim, não precisa vir por ti. Então vamos prestar atenção nisso, vamos prestar atenção no quanto dizer não é importante. E mais do que isso, quando eu digo não, eu tô me respeitando. Quando eu digo não, eu tô me valorizando. Eu não preciso dizer sim para que o outro veja o meu valor. Eu preciso me valorizar. Certo? Um beijo, espero que tenham gostado e até a próxima.